Sem dúvida, uma das coisas importantes na vida espiritual é colocar perguntas. E não podemos ter medo de fazer isto. Por quê? Porque Jesus Cristo não considera nenhuma das nossas questões banais. Ele toma para si as questões e Jesus Cristo nos responde. E ele vai nos responder de duas maneiras, como qualquer outra questão. Ou de modo positivo, afirmativo, ou de modo negativo. Mas o que se esconde nisto aqui? O fato que Jesus Cristo não nos despreza. E que bom que quando colocamos questões a Cristo, ou quando fazemos observações, Ele nos corrija. Porque este é o sinal de quem nos ama. Quem nos ama, nos corrige. Quem nos ama, mostra o caminho que nós temos que seguir, mesmo quando nós dizemos algo que não está de acordo, ou uma questão que está bem mal posta. E Jesus, como um pedagogo, ele vai nos instruindo para que a resposta da pergunta alcance aquilo que está no profundíssimo do nosso coração e que muitas vezes nós não conseguimos colocar de maneira ativa ou não conseguimos perceber. Portanto, a pergunta dos filhos de Zebedeu era uma pergunta legítima. Senhor, quando estiver na tua glória, faz com que sentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Isto, no fundo, revela um desejo profundo do nosso coração. E qual é o desejo profundo? De estar com Cristo na glória. E espero que esse seja o desejo de cada um de vocês, pelo menos é o meu desejo. E estar com Cristo na glória, imagina se estivermos ao lado esquerdo e ao lado direito de Jesus. Ia ser muito mais legal ainda. Só que é a quem é o Pai reservar. Mas a pergunta é bonita, no sentido de que queremos estar do seu lado. E Jesus Cristo respeita a pergunta deles, mas vai demonstrar para eles que para chegar lá é necessário passar pelo cálice que ele vai beber, pelo batismo que ele vai ser batizado, que significa dar a sua vida na cruz, e que nós cristãos também somos chamados a imitar o Cristo, dando a nossa vida a Ele, e porque damos a vida a Ele, dar também a vida aos nossos irmãos. Só que o legal das perguntas, que além de ter o Cristo que nos auxilia, que nos responde, que com muito amor e muito carinho, Ele, às vezes até com um pouco de dureza, mas nos leva a uma compreensão profunda do nosso coração, nós temos que as perguntas podem revelar outras realidades. E neste evangelho particularmente se revela uma realidade muito feia para um cristão, que é o poder. Veja que depois que os discípulos fizeram a questão, os outros 10 ficaram indignados, ficaram nervosos e foram discutir com o Senhor por causa disso. Isto somente demonstra que eles estavam preocupados não com a salvação, mas com o poder. E agora nós vamos partir deste primeiro ponto para o segundo ponto, que é o poder, e o terceiro ponto será o serviço. O que é o poder? Meu irmão e minha irmã, escute bem o que eu vou dizer aqui agora. De todas as tentações, todas, a mais sutil e perniciosa é a tentação do poder. Essa é uma tentação que nós deveríamos lutar demais para não ceder a ela. É uma pena que se reduz o cristianismo à castidade, as tentações com relação à castidade. Mas as relações, ou melhor, as tentações de poder, elas são muito, muito mais fortes, destrutivas e sutis, e nós não damos tanta atenção para ela. Bom, neste caso nos resta definir o que é o poder. É muito fácil. O poder é quando estamos implicados em algo, mas implicados em algo para um benefício pessoal. Por isso, se eu quero muito aquilo, eu farei qualquer coisa para poder obter aquilo.
E, em determinados casos, tem pessoas que perdem até o senso da moralidade. Quando nós percebemos que o poder está dentro de um grupo, quando todos do grupo estão implicados, mas cada um está trabalhando para benefício próprio, o evangelho de hoje. Eles ficaram nervosos porque talvez eles queriam sentar à direita e à esquerda de Cristo. Isto revela que a comunidade dos apóstolos, esta primeira comunidade, porque humana, era uma comunidade que no primeiro momento estava querendo poder. Eles não estavam preocupados em levar o evangelho, não estavam preocupados em beber do cálice, não estavam preocupados em passar pelo batismo que Jesus iria passar. A preocupação deles era o poder, o estar sentado à direita ou à esquerda. E aí a pergunta que nós temos que nos fazer é: será que estamos nós com desejos de poder? Será que estamos nós implicados dentro de um poder? Um modo para resolver isso é pensar na vida matrimonial. Esposo e esposa, nenhum é chamado a ter um poder sobre o outro. Existe uma coisa chamada princípio de complementaridade. Quando o homem e a mulher entendem o próprio papel na vida matrimonial, neste momento então gera uma complementaridade de um e de outro. Nós não temos aqui dominação de um em relação ao outro e vice-versa. Nós temos um casal que trabalha para que possam alcançar o fim a que foram chamados, que é a santidade. E alcançando, portanto, a santidade, ou caminhando nesta direção, conseguem também educar os filhos. Só que nós vamos perceber que o poder, ele acontece também lá na nossa escola, no nosso trabalho, muitas vezes com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós vamos perceber que estamos implicados querendo somente ter uma parte por alguma coisa, e por isso nós agimos de maneira muito tirânica e muitas vezes de maneira pouco cristã. E Jesus Cristo vai nos dar um remédio muito forte para que nós possamos lutar contra o poder. E qual é o remédio? O remédio é o serviço. E isto pode nos parecer humilhante, porque servir é algo que exige muito de uma pessoa. E servir aos demais é ainda mais humilhante. E por quê? Porque quando você serve, você tem que se desarmar. Você sabe que você não está buscando o seu benefício, mas está procurando nisto, no servir, o benefício do outro. Vocês já passaram pela experiência. Quando a gente vai no restaurante, então lá no restaurante de um nível médio bom, os garçons estão sempre atentos a fazer com que vamos usar a palavra experiência, não? A nossa experiência ela seja positiva. Estão servindo, tira o prato sujo, troca o copo, troca o garfo, coloca lá o guardanapo, passa a nos servir de tal modo que aquele momento seja um momento bonito para nós. Agora imaginemos que nós cristãos somos chamados a nos colocar a serviço de todos, de toda e qualquer pessoa. Só faço um passo atrás, que eu tinha esquecido desse passo, né? No mundo corporativo, e volto aqui para o serviço, no mundo corporativo, essa ideia piramidal ela já não existe, né? Tem na Band News tem lá, mundo corporativo com Sérgio Wilde, né? Eu escuto de manhã indo para a faculdade, para os lugares. E aí você percebe muito bem na linguagem do mundo corporativo que esta ideia de poder ela é uma coisa que não existe mais. Ou seja, existe um objetivo e existem as pessoas que trabalham, cada um dentro do seu papel, para alcançar aquele objetivo. Então você tem dentro do mundo corporativo esta ideia de complementaridade. Portanto, o mundo corporativo compreendeu que a ideia hierárquica ela não funciona muito bem. É necessário ter uma hierarquia, mas uma hierarquia onde todos estão implicados para um objetivo comum. E é isso que acontece dentro das empresas de vocês, onde vocês trabalham. E é uma ideia bastante evangélica, vamos por assim dizer. Agora eu volto lá para o serviço. Voltamos para o garçom, né? Então, o garçom ele nos serve. E nós cristãos somos chamados a nos colocar nesse serviço a todas as pessoas. Absolutamente todas. Até aquelas pessoas que nós não gostamos. Até aquelas pessoas que para nós são chatas. Até aquelas pessoas que nós não conhecemos. E o serviço nos torna sempre humildes.
porque já não buscamos o nosso bem, buscamos o bem daquela pessoa. E aí nós temos que ser muito inteligentes, porque o serviço cristão não é ser um cordeirinho bobinho que está ali servindo as pessoas. O serviço cristão, ele tem um objetivo: a salvação do outro. O objetivo é que nosso amor pelo outro, por toda e qualquer pessoa, ligado ao grande amor de Cristo na cruz por nós, se resplandeça de tal maneira que aquele meu irmão e aquela minha irmã possam alcançar a graça da salvação. Vou dar um exemplo que é muito forte, mas que vai nos iluminar muito, que é um exemplo muito ligado ao que eu estou dizendo. Existem muitas pandemias que existem no mundo hoje. Passamos pela pandemia do Covid, ok? Mas tem outras pandemias. Temos a pandemia da depressão, temos a pandemia de suicídios, temos a pandemia da solidão, enfim, tem um monte de pandemia aí. Mas existe uma pandemia que é muito perniciosa. O Google, por exemplo, ele não divulga esse dado, mas ele é o primeiro dado de buscas do Google. Como o Google não divulga esse dado, o primeiro dado de buscas do Google é a previsão do tempo. O segundo dado seria o horóscopo. É muito interessante observar isso. Mas o primeiro dado que eles não falam, eu só vou usar essa palavra uma vez, tá? Porque temos crianças por aqui e depois eu vou só falar sobre isso. O primeiro dado de busca do Google é pornografia. Beleza. O que acontece? Esse mundo em que as pessoas entram, nós percebemos o quanto existe uma lógica de poder. Porque a lógica de poder é, por um lado, ganhar dinheiro, ser famoso, não sei o que lá e tal. Por outro lado, é a pessoa que quer se valer daquilo para obter um prazer pessoal. Só que, neste ato de assisti-lo, ou de participar, enfim, o que não tem aqui? A preocupação pela salvação do outro. Não tem a preocupação pela salvação daquela pessoa que está se exibindo naquela situação, ou daquelas pessoas que estão se exibindo ali. Tem somente a própria preocupação de querer ser servido de maneira imoral dentro daquela situação. E aí nós, como cristãos, deveríamos nos perguntar se esse tipo de lógica nós encontramos na nossa vida. Não digo somente porque se assiste, mas esta lógica pode entrar em muitas realidades. Pode entrar inclusive dentro do matrimônio, hein? Pode entrar inclusive lá no nosso trabalho, que é a lógica do querer servir-se do outro para que o outro me dê um prazer ou me dê um benefício, que muitas vezes não precisa ser o benefício dessa situação que eu comentei. Pode ser um outro benefício financeiro, um benefício de um outro tipo de prazer, enfim. Mas o fato é, nós, quando estamos diante do nosso irmão, quando eu estou diante de você, a minha preocupação é a tua salvação? Quando você está diante do seu irmão, você se preocupa com a salvação dele? E por isso você se coloca no serviço, o serviço a ele, de tal modo que ele seja salvo? Ou que ele possa compreender que a vida dele tem um chamado mais profundo? Que é esta pedagogia de Cristo. A pedagogia que entende a pergunta do outro, mas aprofunda aquela questão. Do ponto de vista da espiritualidade, as nossas perguntas, elas deveriam se tornar oração. Quando ela não tem resposta, ela se torna um diálogo com Deus. E aí a pergunta que temos que fazer é exatamente essa: nós servimos os outros? Queremos que o outro alcance a santidade? E aqui está o lado surpreendente. Qual que é o lado surpreendente? Porque em geral a gente coloca tudo na conta de Deus, né? Vai com Deus, Deus te pague, né? E tal. É um pouco a nossa ideia, né? Mas veja, Jesus quis contar conosco. Jesus, para a transmissão da salvação dele, a transmissão do evangelho, ele conta comigo, ele conta com você. Ele poderia fazer um outro esquema? Poderia, mas ele não fez. Ele conta com a gente, ele conta conosco para servir os demais. Ou seja, ser grande seja servo, e quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate de muitos. Será que estamos nesta lógica aqui, ó?
E por isso, se estamos nessa lógica, deixamos a lógica do poder, a lógica da ganância, a lógica do egoísmo, a lógica da solidão, a lógica de uma série de outras coisas que existem aqui, e olhamos o outro com este olhar. Daqui até março, mais ou menos, vocês vão ouvir eu falar muito de Santo Inácio de Loyola, porque eu estou estudando Santo Inácio. Porque é muito bonito. Mas Santo Inácio, por exemplo, ele teve uma das primeiras obras dele, eu vou só confirmar a informação, mas a Casa Santa Marta, onde é que o Papa mora hoje, se eu não estou errado, se não é aquela casa ali, era ali perto. Santo Inácio de Loyola formou a primeira Casa Santa Marta, que era para cuidar das prostitutas de Roma. A preocupação dele por salvar aquelas mulheres. Ou seja, e colocou uma série de outras mulheres para ajudarem aquelas mulheres a saírem daquela situação e não promover aquela situação. Será que esta é a nossa lógica? Será que é a nossa lógica de ter amizade com o outro e de servir o outro para que, uma vez ele colocando a pergunta, nós o endereçamos para uma resposta profunda? Ou será que nós estamos utilizando do outro, ou mesmo até utilizando de Jesus para obter benefícios? Não é esse o caminho. O nosso caminho é estarmos juntos, todos implicados com o mesmo objetivo, da nossa salvação, da tua, da minha, do nosso irmão. E isso nós fazemos na pequena comunidade, que é a nossa igreja doméstica, a nossa casa, mas fazemos na grande comunidade, que é a nossa paróquia, e na nossa maior comunidade ainda, que é a igreja. Nós estamos juntos, mas aqui estamos para trabalhar pela salvação do outro. E o modo de trabalhar pela salvação do outro é servir. O Beto, ele serve aqui, ele vem cantar todo domingo, vem aqui bonitinho, toca a musiquinha e ajuda a gente a rezar melhor. Os nossos irmãos vêm aqui fazer as leituras, inclusive quem quiser entrar no grupo de leitores aí, só dá o nome no final da missa para o Asfene, para a Josi aqui, que é uma alegria. Ou seja, mas a ideia é, se coloca a serviço para que as coisas possam funcionar e que todos possamos dar glória a Deus. Imagina só, que beleza, que profundidade. E que graça seria a nossa vida. Termino com essa ultimíssima ideia que eu citei na Missa das 10. Aquele judeu, Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, se eu não estou errado. Eu li esse livro, acho que eu tinha 17 anos. Mas lá nesse livro, ele fala sobre o fato de que nenhuma situação dura como aquela de Auschwitz ou dos campos de concentração conseguia passar por ela mais ou menos bem, ou conseguia passar por aquela situação quem se colocava a serviço. Quem cuidava das crianças, quem cuidava dos mais idosos, quem costurava roupa para alguém. Ou seja, numa situação de tenebrosa, quem serve se dá bem. Ou seja, mas se dá bem não porque está querendo o poder, mas porque serve o outro e se alegra por ver o outro feliz. E naquele momento percebe o bem que o outro alcançou. E neste mundo fragmentado, neste mundo destruído, nós cristãos temos a grande chave: servir. Basta. Você vai chegar lá no seu trabalho e vai servir o seu irmão. Você vai chegar lá na sua casa, vai servir a sua esposa, vai servir o seu esposo, vai servir os seus filhos. E que grandeza! E esse é o modo que nós conseguimos, como cristãos, dar para este mundo um testemunho que vale a pena. Dar para este mundo a possibilidade de perceber que existe uma salvação. E que aquelas perguntas que as pessoas colocam para nós não são banais. Nós simplesmente tomamos essas perguntas e endereçamos ela para a glória de Jesus, para o altar da Eucaristia. Peçamos aos 14 santos que hoje foram canonizados, dentre os quais Santa Helena Guerra, que intercedam por nós. E peçamos a Maria Santíssima, que possamos ser verdadeiramente servidores de Jesus. Que assim seja. Amém.